Eu lembro de ficar genuinamente impressionado com o Record. Eu acho que foi muito eficaz. Aliás, o próprio formato foi muito inovador para a época, não é? Olá, bem-vindos à nova temporada da série Head on My Mind, que em 2022 vai contar com a participação dos profissionais do mundo da criatividade, das agências de meios e, claro, dos anunciantes. O conceito da nossa série mantém-se e, por isso, a conversa gira em torno da publicidade que nos fica na memória e temos como fonte para identificarmos os nossos convidados e, claro, as campanhas que queremos destacar, o estudo Publivaga sobre recordação de publicidade comprovada em TV, com os resultados mais do que consolidados do ano de 2021, em diferentes categorias. E neste episódio olhamos para os resultados do estudo da Marktest na categoria de lojas de eletrónica de consumo, com o caso da Vorten, com a aposta em Ricardo Araújo Pereira para promover o site vorten.pt com a célebre assinatura Tem Tudo e Mais Não Sei Quê. Um conceito criativo assinado pela agência Fuel e por isso tenho como convidado o diretor criativo João Madeira e também autor do copy, se não estou em erro. João, olá, bem-vindo, obrigada por estares connosco. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos falar um bocadinho desta campanha, mas antes, João, dando aqui também corpo àquilo que é o nosso conceito, qual foi o anúncio que nunca te saiu da cabeça? Neste momento, o anúncio do Vitinho não me sai da cabeça porque eu tenho utilizado a música para adormecer a minha filha, que tem só 3 meses, mas acho que é uma circunstância especial. Na verdade, há um anúncio que eu me lembro muitas vezes, que é o do Ferry, na Ponte Vasta Gama. Só o Guinness pode reconhecer um recorde. Esta é a maior ponte da Europa, um recorde. Agora, Ferry quer bater um recorde do Guinness. Ferry convidou algumas pessoas para almoçar, mas muitas aceitaram o convite. Então, quantos pratos teve de lavar 1 litro de Ferry? Eu lembro de ficar genuinamente impressionado com o Record. Lembro de pensar perfeitamente, será que uma embalagem de Ferry dá de facto para limpar aqueles pratos todos? E lembro de pensar nisso quando lavava a louça e dizia, será que eu mesmo com uma gota consigo lavar isto tudo? Portanto, eu acho que foi muito eficaz. Aliás, o próprio formato foi muito inovador para a época, não é? Foi uma coisa que hoje em dia seria uma ativação. Foi uma ativação, exatamente, era isso que eu te ia dizer. Na altura foi já uma ativação, não é? Sim, e na altura se calhar não era chamado, não tinha essa designação ou esse embrulho, era só uma ideia boa. E hoje em dia acho que seria muito falado, quer dizer, já na altura foi, mas acho que hoje em dia ter assim uma expressão maior no nosso meio, provavelmente. Olha, tinhas que idade, lembras-te mais ou menos? Aquilo foi na altura da inauguração da ponte, não é? Aquilo foi em 98, acho eu, quer dizer, deve ter sido antes, porque a ponte... Um bocadinho antes por causa da Expo, não era? 98, exatamente. Portanto, eu devia ter 14, 15 anos à volta disso, por aí. Mas lembro perfeitamente. E não é só uma questão de lembrar uma mesa gigante na Ponte Vasta Gama. Eu lembro-me do benefício do produto, que isso é que é brutal, não é? Ou seja, eu lembro-me de pensar, isto de facto dá para pouparmos imenso, aquilo era sobre poupança, gastar pouco férias, etc. E é uma coisa que guardamos até hoje, acho que a marca ainda beneficia dessa ideia, na verdade. E lembras-te daquele Portugal, daquela época? Como é que tu vias aquele Portugal, ou como é que recordas aquele Portugal? Parece que foi há muito mais tempo do que foi, acho eu, porque eu acho que foi ali na fronteira da chegada da internet, pelo menos massificada, abrimos-nos ao mundo e recebemos muito mais coisas, muito mais informação, muito mais referências, muito mais coisas. Então acho que Portugal, desde aí, mudou muito até na forma como a nossa própria identidade está muito mais globalizada do que antes. Acho que éramos muito mais portugueses. A própria Expo também foi, agora se pensarmos nisso, um bocadinho virar essa página. De repente tivemos o mundo todo em Portugal e abriu essas portas também. Era um Portugal muito diferente, sim. Mas eu era um miúdo, por isso não tenho bem grande ponto de comparação, sabes? Era a época em que ainda tínhamos poucos meios, como dizes muito bem, não é? A televisão era o meio privilegiado para ter publicidade e para ver publicidade e aí nessa altura nós se calhar tínhamos também mais atenção às campanhas, não é? Sim, falávamos sobre elas, não é? Todos nós sabíamos quais eram os únicos anúncios que passavam na televisão ou não, ou que ouvíamos no rádio. Hoje em dia há muito mais coisas para estarmos atentos, é muito mais difícil conquistar a atenção também, sem parecermos intrusivos, não é? Na altura era mais um ponto de interesse, às vezes, da própria programação, eram os anúncios, porque é que muitos deles também ficam retidos na memória, não é? Nós olhávamos para eles de outra maneira.
E tu na altura, ou seja, não na altura, mas quando é que te surge aqui o clique também para o mundo da publicidade? Sabes que eu não tenho uma história romântica de... Eu sempre olhei para anúncios e quis fazer isto. O meu clique foi... Eu estava a acabar o curso e comecei a estagiar com um account. E na altura eu sempre gostei muito de escrever, mas nós crescemos muito com aquela ideia de é preciso seres muito, muito, muito talentoso em Portugal, pelo menos para conseguires viver da escrita, é preciso seres um talento fora do normal, é um ofício só para alguns. E então eu sempre pensei, a escrita vai ficar como um sonho. Escrita no sentido mais romanceado do termo, né? Então, quando comecei a estagiar em publicidade como account, de repente eu percebi como é que funcionava a criatividade publicitária, neste caso, que havia espaço para escrever, num formato diferente daquele que eu imaginava que seria escrever. Então, a partir daí é que comecei a pesquisar muito mais, a tirar um curso de criatividade, etc. Ou seja, o bichinho nasce quando eu começo a trabalhar, na verdade. Tu fazes formação em comunicação social? Qual foi a tua formação? Eu fiz formação em comunicação empresarial, na Escola Superior de Comunicação Social, mas era um curso muito mais virado para relações públicas, mas já na altura eu tive assim um curso que não me correu muito bem, eu não era assim muito bom aluno no início, depois é que atinei, e lembro-me que eu comecei a ter melhores resultados quando comecei a perceber a aplicabilidade. Por exemplo, eu adorei semiótica, que era uma coisa que tinha a ver com os significados, etc., com as metáforas visuais, etc. E a partir daí acho que também despertou aqui alguma coisa do ponto de vista da comunicação, dos significados. Eras de escrever histórias, de inventar histórias e escrever quando eras pequeno? Isso sim, isso sim. Tinhas as tuas histórias escritas? Sim. Tenho muita coisa, acho que minha mãe ainda guarda, eu gostava muito dessa parte, eu sempre... gostei muito de inventar coisas e não só inventar como recriar muitas das coisas que li. Eu gostava muito de ler, depois escrevia coisas semelhantes ao que lia. Isto foi uma parte, lá está, a parte da escrita sempre esteve muito presente, não tanto publicitária, mas só de criação pura, não é? Portanto, tens aí algumas histórias que um dia se calhar deveriam sair da gaveta da tua mãe e publicares, não? Não, ou então faço agora uma adaptação para qualquer coisa assim mais infantil, talvez, mas eu sou daquelas pessoas que têm muita vergonha daquilo que já escreveu, sabes? Temos todos, eu acho que todos nós que gostamos de escrever temos sempre vergonha daquilo que escrevemos. Eu achava mesmo que era giro isto e agora olho para trás e tenho uma vergonha e tal. Mas tenho muita coisa guardada. João, a campanha do Ricardo Araújo Pereira ficou de facto no top of mind dos portugueses. Era a vossa expectativa que esta campanha de facto ficasse na memória dos portugueses? Deixa-me adivinhar, Xuxas? Sim, mas isto é o site da Vorta. Quer Xuxas ou não? Sim, mas tem de ser daquelas que são Muito específicas, pois é, se calhar então não. Se calhar aqui não consegue. Aqui só tem à sua disposição centenas de Xuxas, tem centenas. Sim, tem centenas. Como era um tema tão diferente do que a Vorten comunicava habitualmente, nós sabíamos que tínhamos que ter uma campanha que ficasse imediatamente marcada, lá está, na memória, ou que as pessoas associassem rapidamente à Vorten, porque corríamos o risco de estarmos a falar de coisas tão diferentes como produtos para animais de estimação, produtos para desporto, e as pessoas não associarem isso à marca. Então sabíamos que tínhamos que fazê-lo de uma forma muito facilmente perceptível. Então, acho que todos os ingredientes da campanha tinham esse objetivo em mente. O Ricardo chega até a agência no brief, ou seja, já era um propósito da Vorten ter uma cara conhecida, uma cara forte, associada ao humor, porque era um posicionamento da marca. Já nos últimos tempos temos feito campanhas que assentam muito mais no humor do que antigamente. Quando nós recebemos o brief com o Ricardo, obviamente ficámos, enquanto a parte, assustados e entusiasmados, pronto, é o Ricardo, e assustados porque, principalmente nós, enquanto copies, pensávamos sempre, agora vamos escrever para uma das pessoas que escreve melhor em Portugal, vamos ter que fazer humor com uma das pessoas que se calhar faz melhor humor nos últimos anos em Portugal. Mas isso foi rapidamente ultrapassado e sabíamos que, para além de ter essa figura, tínhamos de ter outros códigos que também ajudassem a essa memorização. O conceito, que fosse orelhudo, a própria
próprio cenário da ideia que fosse muito icónico, muito simples, que não distraísse, e acho que tudo isso, esses elementos, acrescentaram poder à memorização da ideia. E nós quisemos tirar partido dele como o Ricardo é, ou seja, nós nunca quisemos, ele próprio, ele assume-o em entrevistas e mesmo nas conversas que tinha connosco antes do projeto, ele dizia, eu não sou um ator, ou seja, ele sabe fazer as personagens que sempre fez nos sketches que todos nós nos habituámos, mas então nós quisemos ter um personagem que fosse muito, obviamente uma versão um bocadinho diferente do que é o Ricardo na sua vida pessoal, claro, mas que fosse muito simples do que é ele, ou seja, não o vestirmos de uma maneira completamente diferente do que normalmente se veste, ter um discurso normal, portanto quisemos mantê-lo a ele como ele é, como as pessoas o conhecem. Olha, e foi, já disseste, ficaram um bocadinho assustados, entre aspas, quando souberam que iam ter, enfim, que trabalhar textos para o Ricardo. Foi esse, de facto, o grande desafio de trabalhar com ele? Sabes que não. Ou seja, eu achava que sim, e eu disse isto, e depois não foi nada assim, ele foi muito acessível. Foi muito disponível, com um trato impecável em todas as fases, nunca levantou nenhuma objeção, não mexeu nos scripts. Óbvio que durante as filmagens, claro que o Ricardo acrescenta sempre alguma coisa e acrescenta normalmente muito bem. Portanto, tudo o que viesse de improviso nós iríamos aceitar e aceitámos, e há coisas ótimas que nasceram das filmagens. Nós também fizemos um esforço para escrever um bocadinho, tendo em conta aquele personagem. Ou seja, nós todos estamos muito habituados a vê-lo ao longo dos anos, em programas de humor, em entrevistas, nos programas semanais que tem na televisão. Então nós fizemos sempre uma pergunta, será que o Ricardo diria isto? Não é? Aquela coisa, isto será que seria ele a dizer? E esse foi um esforço que nós fizemos, mas depois disso, o Ricardo também faz ele próprio o esforço de saber que há coisas que têm que ser ditas daquela forma, porque há uma marca que as diz e aquilo tem que ser dito de acordo com um script comercial que deve ser feito. Ele respeita muito isso e esse trabalho. Por isso houve mesmo muito respeito de parte a parte. Cada vez mais a criatividade, João, tem que ser personalizada a cada meio, não é? É isso também que faz o sucesso. É o criativo saber em que meio está a comunicar para direcionar o mais possível a mensagem, mas também para potenciar a mensagem dentro daquele meio. Com a chegada e o aparecimento das OTTs, o vídeo on demand, a Pay TV, enfim, estas gravações automáticas que nos fazem saltar os intervalos e nem sequer ter contacto com a publicidade, vocês também, por acaso, estão aqui, esta campanha acaba por estar aqui em destaque, porque foi uma das campanhas que pela primeira vez falou com o espectador, precisamente na plataforma OnPlace. Esta é também uma campanha que nós vamos ter em destaque na nossa secção, nós temos uma secção neste nosso podcast que se chama mesmo OnPlace. Querias ver uma gravaçãozinha, só que esqueceste que agora também há publicidade aqui. E não é daquelas que dá para passar para a frente. Experimenta pôr para a frente. Experimenta, não dá. Até fica mais lento. Se me apetecer, eu posso enganhar. Não consegues. Por isso, mais vale ficares a saber que agora em Vorten.pt também há coisas para desporto, coisas para bebés, coisas para... E falamos da campanha da Vorten com o Ricardo, porque foi a primeira campanha que colocou alguém a falar especificamente sobre a plataforma. Como é que tu vês, João, estas plataformas e achas que estes meios novos, estas novas plataformas são também um estímulo para os criativos? Sim, eu vejo como uma oportunidade de sermos, obviamente não vou dizer menos intrusivos, porque se calhar para quem quer ver um conteúdo não esperava ver publicidade antes, eu concedo obviamente isso, até do ponto de vista do utilizador, mas também acho que já que temos esse espaço, temos que saber trabalhá-lo para ser o menos intrusivo possível, e eu acho que foi isso que tentámos nessa adaptação ao meio. Logo, o desafio é mais esse, ok, nós temos aqui esta hipótese de comunicar durante este momento, não vamos fazer uma coisa igual a um anúncio de televisão que passe no meio de um intervalo de vários filmes, ou seja, faz com que nós tenhamos de ter uma ideia muito mais personalizada, muito mais adequada ao meio, com um discurso diferente e fazer piadas com esse momento até. Logo, até
é uma forma de ter um brief diferente numa campanha. De repente olha, ok, temos este tema sobre gravações automáticas, como é que nós podemos fazer humor com as gravações automáticas? Logo, é desafiante e até estimulante. Foi a primeira marca que vos desafiou a criar especificamente para a plataforma OnPlace? Foi. A Vorten foi a primeira marca e até agora a única, creio, que nos fez esse pedido. É muito normal, a Vorten já tinha um plano de meios muito alargado do ponto de vista digital e não só, e nós tentamos sempre fazer essa adequação ao meio. E esta campanha, curiosamente, a primeira fase da campanha, ou seja, 2021, quando foi lançada, recebeu até tivemos um e-mail de parabéns, quase uma confirmação de boas práticas digitais de uma campanha bem adaptada ao meio por parte da Google. Nós recebemos esse feedback. Exatamente, esse feedback muito positivo da parte deles, porque de facto, tendo o Ricardo, basicamente nós só tínhamos de pensar, bom, isto agora que meio é que é? Ok, então o que é que faz sentido ele dizer neste momento? Que tipo de texto é que deve dizer nesta fase? Como é que deve arrancar? Como é que deve terminar? Quais são os temas que deve falar? Como é que ele pode surpreender o espectador, não é? Que não está à espera dele. Exatamente, e correu muito bem nesse sentido, e inclusivamente nas gravações automáticas. E tu achas que os clientes deveriam estar mais sensíveis para estas plataformas, para não descurarem estas plataformas para comunicar também? Eu acho que depende muito, sinceramente, do tema da campanha e da ideia. Eu acho que não devemos ir para estas plataformas só porque sim. Ou seja, se tivermos uma ideia que consiga ser suficientemente forte, que sirva de entretenimento para aquele momento e que não se sinta mais como, pronto, mais um filme neste sítio onde eu já vi noutros meios, eu acho que se for isso, então não devemos avançar. Neste caso específico desta campanha, nós temos uma figura engraçada, que está ali a fazer humor, que diz mais uma piada, que se calhar quem estiver a ver vai rir-se, logo faz sentido. Se calhar se fosse algo mais informativo, menos entretenimento, eu não sei se iria para esse tipo de meios. Agora, se eles existem, acho, pelo menos considerá-lo num plano de meios, acho que sim. É importante. Acho que é mais um touch point, não é? Que não deve ser ignorado. Olha, João, foi um prazer. Obrigada pela tua partilha de histórias, pelas visões que também nos deixaste aqui sobre a publicidade, que marca os nossos dias, mas também sobre aquela que é para ti memorável, neste caso uma grande mesa com o Ferry, a marca que acabou por ficar também aqui na tua memória, é uma marca sebejamente conhecida, não é? Obrigada, João, até uma próxima. Obrigada. Obrigado eu, Maria José. Obrigado mesmo. Beijinhos. Beijinhos, obrigada. Obrigado. E quanto assim, já sabe, pode acompanhar o Head on My Mind aqui em formato vídeo no Empower Brands Channel, mas também nas várias plataformas de podcast, no Google, na Apple e no Spotify.